amigos do Facebook que estão prestigiando nossa palestra. Infelizmente não puderam estar conosco aqui em presença física e desfrutar dessa atmosfera que a gente vai ter o prazer de ser beneficiado, tomar o passe, mas tem a oportunidade aí de receber as pílulas do conhecimento que o companheiro Marco Antônio gentilmente vai trazer para a gente essa noite. Então, para iniciar, eu queria lembrá-los de que a gente desestimula o uso do celular aqui no salão para a gente poder se manter de fato aqui, sem desvirtuar a nossa atenção. Então não custa nada dar uma verificada se está no Vibra, se puder desligar, é só 1 horinha. Depois que você sai do passe, a gente vai lá e bota de novo, tira do modo avião. Então eu queria convidar a companheira Renata, que vai fazer a leitura da página da noite em família espiritual. Boa noite a todos. Boa noite. Em família espiritual. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade de convivência em que nos espelhamos uns aos outros, não para criticarmos, mas para entendermos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes, que não se enxerga passível de censura ou de advertência, em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Antes da gente iniciar a prece, eu esqueci de perguntar que está aqui na casa pela primeira vez. Como é o seu nome, companheira? Rose. Seja muito bem-vinda, Rose. Mais alguém? Como é o seu nome, companheira? Sônia. Seja muito bem-vinda você também, companheira. Você que foi novos hoje? Como é o seu nome, companheira? Paloma. Seja também muito bem-vinda, Paloma. Mais alguém? Muito longe. Ninguém mais? Já vi outras vezes a cara. Bom, sejam muito bem-vindos, que vocês possam se sentir em casa e possam seguir aqui e se integrar à nossa família, tá bom? Então, vou fazer a prece para a gente poder convidar algum para irmão em seguida. Queridos irmãos, vamos levar o nosso pensamento em direção ao alto, mentalizando os fios da oração, nos elevando até a presença do Mestre Jesus, que possamos na sua presença nos sentirmos abraçados, envolvidos, inspirados, fortalecidos
e que aqui, enquanto estivermos dispostos a absorver as suas orientações, os seus conhecimentos, possamos estar acessíveis aos nossos mentores, aos benfeitores dessa casa amiga, recebendo o tratamento necessário para as nossas aflições, para as nossas dificuldades, uma vez que já compreendemos que aqui, enquanto estamos sentados nessas cadeiras, o tratamento já se inicia, sendo complementado pelo passe e mais à frente pela água purificada. Pedimos a espiritualidade amiga que envolva o companheiro Marco Antônio, que emprestará a sua voz, trazendo para esses irmãos, para todos nós, os conhecimentos sobre a vida na terra e fora dela. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Convidar então o Marco Antônio, que vai trazer aí um tema de desafio familiar para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Satisfação a gente voltar aqui à casa, ao púlpito da casa, né? Hoje trazemos aqui o nosso estudo sobre o desafio familiar. E antes de começar, a gente gostaria, né, de trazer para a reflexão de vocês os desafios do nosso dia a dia, né? Nós somos desafiados desde o momento em que acordamos. Aqueles dos cabelos mais esclarecidos, assim, né? O acordar, colocar o pé no chão, levantar sozinho, não é isso? É um desafio você conseguir realizar as tarefas sozinhos no seu dia a dia. E não para por aí, a gente vai sendo desafiado o tempo todo no trabalho, né? Somos desafiados no trânsito, enfim, os desafios eles se sucedem o tempo todo no nosso cotidiano. Mas vocês vão ver aqui, junto conosco, que o desafio da família, ele, vamos dizer assim, é o mais espetacular, é o que mexe muito conosco. Então, a beleza da vida terrena, ela se asila exatamente na relação das diferenças. Há uma historinha que um amigo meu me contou, da década de 60, havia um companheiro que gostava muito de cantar. Ele morava numa comunidade, na favela do Rio de Janeiro. Na década de 60, as favelas não eram como são nos dias de hoje, né? E era uma família numerosa, 8 pessoas, 5 crianças, e tinha uma avó também no meio. Enfim, tinha um rapaz que gostava muito de cantar. E vivia dizendo que ia cantar no Chacrinha. E de tanto ele dizer que ia ir cantar no Chacrinha, o pessoal aí lembra disso, né? A família resolveu acolher aquela ideia e disse assim, tá bom, então vamos ajudá-lo para você ir ao Chacrinha. Então começou aquele empenho da família, né, no sentido de fazer com que ele pudesse ir. Música ele sabia várias músicas, cantava o tempo todo, vivia cantando. Mas não tinha um traje adequado. Todo mundo queria ir ao Chacrinha, queria ir bem trajado, bem vestido. E a família anda para cá, anda para lá, conseguiram arranjar um terno para ele, um emprestou camisa, outro emprestou sapato, gravata, enfim, ele ficou, vamos dizer assim, nos trinques para poder ir cantar no Chacrinha. E ele foi só ele e o irmão que o acompanhou, o irmão que estava sempre junto dele, foram lá os dois lá no programa do Chacrinha. E na hora de cantar, ele começou a cantar, mas só que, infelizmente, ele não era, vamos dizer assim, o talento dele não era para o canto. E levou a famosa buzinada do Chacrinha e ganhou o troféu abacaxi. Troféu abacaxi! Ganhou o troféu abacaxi. E ele voltou para casa triste, desconsolado. Ele e o irmão não disseram uma palavra um para o outro, vieram calados. E quando chegaram em casa, eles perceberam que estava tudo escuro.
O que houve? Aí entraram, foram em casa, o que houve? Ah, e como é que foi lá? Mais ou menos, porque você não sabe o que aconteceu. Na hora do programa, faltavam uns 10 minutos para começar o programa, deu um apagão aqui na favela, apagou tudo aqui, a gente não viu nada, como é que foi lá? Aí ele deu aquela respirada, disse assim, eu não fui dos melhores não, eu até passei, né? E olhou para o irmão, né? O irmão quieto, eu até passei, mas teve um calouro que veio depois de mim e cantou melhor, então eu não pude ficar, mas no resto foi tudo bem. Que bom que você foi, a família ficou feliz e tal, e a história acabou por ali. O irmão cúmplice, né? não disse a verdade para a família. Parece que a espiritualidade, vamos assim dizer, né, o favoreceu, tirando a luz ali naquela hora, para a família não ver o fiasco, que ele era tão empolgado, que eu vou no chacrinha, que eu vou ganhar, que eu sou calouro. Então a gente começa com essa historinha falando justamente das relações, das diferenças, né? Uma família de 8 pessoas, há muitas diferenças a serem, vamos dizer assim, respeitadas um e outro, né? E por aí a gente começa. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, olha só, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, o que a gente já começa dizendo? Quando nós reencarnamos numa família, nós temos a necessidade de fazê-lo naquela família. Tivemos um companheiro aqui que fez uma palestra dizendo que o acaso não existe, não é? Não há coincidências, e é verdade. Ninguém entra numa família por acaso. Eu estava passando, não sei o quê, aí reencarnei nessa família. Não. Inclusive, algumas pessoas dizem assim, mas fulano de tal, ele não parece nem daquela família, ele é totalmente diferente dos demais. Não, mesmo sendo diferente dos demais, o compromisso reencarnatório que nós temos para com a nossa família, ele começa a acontecer lá no plano espiritual. Então é lá que a gente acerta os detalhes, quem vai ajudar quem está precisando de alguma coisa, e a gente combina tudo. Evidente que ao reencarnarmos, esquecemos de tudo, né? Graças a Deus a gente esquece. Por quê? Porque lá, quando estamos no plano espiritual, a gente começa a verificar quais são os nossos problemas a serem resolvidos quando reencarnarmos aqui. E quem vai poder nos ajudar? Então, ninguém pede graça numa família. Somos individualidades. Esquecemos muitas vezes que o respeito ao livre-arbítrio daqueles que são componentes da nossa família é primordial para que possamos conviver. Olha o laço dessa menina. O pai respeitou o lação da menina. Talvez o outro não respeitasse, não é? Foi respeitado. O que é isso? O livre-arbítrio. Ela, eu quero esse laço. E vai ficar com esse laço descomunal, não é? Isso é respeito às diferenças. A gente pensa que não, mas com fotografia diz muito, né? Somos espíritos imortais em evolução, com experiências em diferentes encarnações. Portanto, trazemos bagagens diferentes que, de forma bastante significativa, promovem a nossa instabilidade ou estabilidade. Olha só. Como também daqueles que formam esse grupo de espíritos que estão unidos pelos laços da carne, aparentemente mais unidos pelas experiências de ontem. Então, reforçando aquilo, as experiências que nós trazemos de outras vidas, elas precisam ser calibradas, precisam ser acertadas aqui. Então, às vezes aquele irmão que a gente briga muito com ele, temos problemas sim, mas nós temos que resolver juntos esse problema. Faz parte, né, da nossa vida, da nossa evolução espiritual. A formação familiar tem por escopo, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Então, para que a gente reencarna em família? A gente reencarna em família justamente para isso, para tirarmos aquela faixa de egoísmo que nós trazemos desde pequenininho. Tudo
meu pai, minha mãe, né? Isso é meu, isso não é de ninguém. Graças à escola que vai socializando a criança, e na escola ela vai aprendendo que nem tudo é dela, né? Que as coisas não são feitas só para ela, o mundo não é só para ela. Embora alguns adultos às vezes até pensem assim, né? Não, o mundo tem que girar em torno do meu umbigo, né? Se não for do jeito que eu quero, não pode ser. Não é bem assim que a banda toca, né? Mas então, a gente é colocado na família para justamente desenvolver, tirar essa carga egoística que a gente tem, que é inerente ao ser humano. O ser humano, ele traz dentro de si essa carga egoística e compete, cabe à família ela conseguir, vamos dizer assim, minimizar, que nem sempre às vezes consegue de imediato. Vocês sabem que uma encarnação é muito pouco para a gente conseguir acabar com as mazelas todas que nós temos, né? Uma, não, várias, N encarnações. Mas o egoísmo é uma delas que a gente precisa combater de qualquer maneira. Allan Kardec nos dá uma visão bem ampla dessa questão, iluminada pela luz da reencarnação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: compreendemos então que o reencarnante veste a roupagem da inocência e se expressa relativamente como um novo indivíduo. Mas a roupagem é frágil e permite ao indivíduo o aflorar de ideias inatas, tendências, defeitos e virtudes que estão nas nossas matrizes perispirituais. Ou seja, nós estamos, a gente vem com aquela nossa marquinha. Então, a nossa vontade, a nossa ira que acontece de repente o tempo todo, nós trazemos essa marquinha, ela está lá, esculpida lá na nossa matriz perispiritual. Fulano é bonzinho, fulano é malzinho, mas ele traz isso dentro dele. A grande vantagem é que a inocência, né, o nascer, o renascer, o reencarnar, ele traz a possibilidade de que a criança possa vir a ser ajudada, não vou dizer domada pela família, vamos dizer ajudada pela família, né, nesses problemas que ela apresenta. Veja bem, há crianças que, sem que ninguém diga o que fazer ou não fazer, ela traz um pouquinho de maldade dentro dela, maltratando um animalzinho, não é? Querendo fazer uma coisa errada. Ninguém disse que ela tinha que fazer ou não fazer, mas ela faz. Então, cabe à família, nesse momento, observar, dizer assim, temos que tomar cuidado com o fulano, precisamos de ajudá-lo. Ele não pode continuar sendo assim, achar que pode puxar o rabo pelo gato até o gato não aguentar mais e achar aquilo bonitinho, engraçadinho. Não é assim que a coisa funciona. Então, cabe à família ajudar, porque ele traz isso dentro dele. E ele não, aquilo que eu digo, ele não foi colocado na família por acaso. Ele foi colocado porque o pai, que sabe de todas as coisas, não. A melhor pessoa, a melhor família para conseguir te ajudar a superar as suas dificuldades é essa família, é a família que você está, né? Cabe então à família, aos pais observarem esse reencarnante com olhos amorosos. Então, é o que eu disse, né? Não há necessidade de você sair quebrando, batendo de jeito nenhum, mas com muito amor, com muito carinho, tentar ajudar essa criança a ser melhor. A melhor escola ainda é o lar, nos dizem os benfeitores espirituais. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, quando nos encontramos na erraticidade, nós procuramos os nossos afins. Da mesma forma que quando desencarnamos, nós vamos procurar os nossos afins. Ninguém modifica quando desencarna. Né? Maria Aparecida vai continuar sendo Maria Aparecida, não é Maria Aparecida? Ela diz sempre para nós, eu vou continuar sendo Maria Aparecida mesmo. Então todos nós continuaremos a ser nós mesmos ao desencarnar. Não pensar, quando eu desencarnar, eu vou oferecer em palestra, eu vou rezar. Não, se você não faz isso agora, se você não tem esse comportamento, essas atitudes agora, quando você desencarnar, você não vai ter não, você vai continuar sendo quem você é. E quem é que você vai procurar? Os seus afins. Quem
são os seus afins? Você vai procurar o pessoal do churrasco, o pessoal, né, da farra, que você faz sempre. Você não vai procurar pessoas diferentes, você vai procurar os seus afins. E são esses afins, né, que vão fazer parte da nossa família. Esses afins que nós vamos lá nos ajustar e dizer, poxa, nós não nos ajudamos da última vez, precisamos melhorar, tá? Então vamos voltar como parente de novo, né? Para ver se a gente melhora a nossa encarnação, né? A nossa evolução espiritual. Fomos feitos para amar a todos. Segundo Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela diz assim: o grupo familiar é conquista nobre do processo antropológico e sociológico no qual o ser humano cresce. Um processo antropológico, gente, isso vem lá desde os tempos em que nós fomos criados simples e ignorantes. Então a gente vem, ao longo desses milênios, ao longo desses anos, através desses processos de encarna, desencarna, nós estamos atravessando e melhorando a cada dia a nossa condição. Vivemos hoje a nossa melhor encarnação. Todos sabemos disso, né? Então, esse é um processo. Ninguém caiu de paraquedas na família que está, no grupo familiar que está, né? No grupo social que está, por acaso. Ninguém aqui veio, eu vim passando ali e resolvi entrar. Não. Quem veio aqui veio porque sabia que tinha que ver e queria ver. E queria ouvir alguma coisa. Pode até não gostar do que vai ouvir, mas veio para ouvir. Não é isso? A gente tem certeza disso, absoluta. Ela diz assim: na concepção espírita, a família, antes de ser uma reunião de corpos, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Lembremos disso, nós somos imortais. Então não estamos aqui pela primeira vez, já estamos voltando várias vezes. Então, vamos dizer assim, nós temos uma carga evolutiva em andamento, em processo, e precisamos trabalhar da melhor forma possível essa nossa carga evolutiva. Fomos feitos para amar a todos. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, na lição 1, ele nos traz as palavras de Jesus. Ele diz assim: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em círculos são lições, ou seja, vamos passar por sofrimentos. Com certeza teremos sofrimentos, teremos problemas, mas nós vamos passar por isso. E é no lar, o lar que vai nos ajudar, vamos dizer assim, a conseguir passar de forma melhor. Por isso, a gente, inclusive aqui, o Sérgio sempre fala a questão do culto evangélico, no lar, né? A questão de fortalecimento dos laços da família no lar. O sentido da família. A importância da família para a vida do espírito reencarnado reside no fato de realizar um trabalho de autorredenção e heterorredenção, ou seja, renovação pessoal, individual e em vários grupos humanos, pois precisam encontrar o caldo cultural necessário ao ensinamento buscado no seio da família. Então, essa autorredenção, essa heterorredenção que nós procuramos, é a família que nós reencarnamos que vai possibilitar que isso aconteça. Se eu, em reencarnações pretéritas, cometi muitos e muitos desatinos, nessa família que eu estou agora, é essa família que vai me ajudar a eu conseguir corrigir esses meus desatinos. Esse é o papel da família, é o papel do pai, da mãe, do irmão, porque as lições que nós aprendemos na evolução espiritual, elas não ocorrem somente através dos nossos pais, ocorrem também através dos nossos irmãos, dos nossos amigos, né? Dos nossos vizinhos, daqueles que nos querem bem, das pessoas que nos querem com amor. Então, é através deles que a gente vai conseguir melhorar quem nós somos. Numa só existência, nos encontramos sob o nosso teto como um verdadeiro laboratório. Lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Há uma verdadeira gradação de nível dos sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos pela família. Então, esse amor, essa afetividade que se desenvolve, ele é
vamos dizer assim, é típico da família, né? A família, ela é feita justamente para isso, para dar uma gradação nos sentimentos que nós possuímos e fazer com que eles evoluam sempre e que a gente evolua junto com eles. Não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão. Olha só, isso é interessante. Comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Capítulo 4, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós mesmos sabemos disso. Temos às vezes amigos ou amigas, né, que não são nossos parentes consanguíneos. No entanto, é como se fossem, porque são pessoas que nos acolhem. Eu acho que eu vou trocar o microfone. Está chiando, né? Alô? Isso, esse aqui vai ser melhor. Então, são pessoas que vão nos ajudando no nosso dia a dia, no encontro do nosso cotidiano, né? Sem serem nossos parentes de sangue. Quantas pessoas nós temos assim, né? Que não são parentes de sangue, mas que nos ajudam, que estão do nosso lado, nos momentos difíceis, né? Que nós encontramos, que nós temos aí, que passamos pela vida, e sem eles serem parentes consanguíneos. É como se fossem, na realidade, nossos parentes. Não havendo concurso da família, grande possibilidade há de se reforçar o caráter ególatra do indivíduo. Então, sem família, você pode observar que as pessoas que acontecem de serem criadas sem família, o caráter ególatra delas, realmente, ele aparece muito mais do que em outras pessoas. Até porque ele não divide nada com ninguém, ele não troca nada com ninguém, ele troca só com ele mesmo, né? Então, por essa razão, esse caráter de ser egoísta, ele se exacerba mais quando a família não está presente. Pois não há necessidade de pensar nos outros. E como pensar em outros distantes dos vínculos da consanguinidade é mais improvável, a atração que os laços de sangue impõem tem a força capaz de promover a solidariedade, incentivar o bem-querer e instaurar as bases do amor. Então, é em família que nós aprendemos a ser solidários. A família, ela tem essa capacidade de desenvolver entre os seus membros a solidariedade. Primeiro na própria família e depois estender isso para outras famílias, para outras pessoas. A solidariedade é fundamental para que a gente possa viver uma humanidade mais feliz. Se fôssemos mais solidários, talvez não tivéssemos tantos problemas, tantas guerras que temos por aí, né? Então, é outra função da família, desenvolver a solidariedade, né, entre as pessoas. A família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, anelos, as lutas árduas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde mediam as nobres expressões da elevação espiritual na terra. Então, as nossas lutas, elas ocorrem por conta de termos os laços de consanguinidade com determinadas pessoas, né? Então, como ele diz aqui, ó, as tradições morais elevadas se cimentam nos liames da concessão divina. Não é à toa que temos os pais que temos os irmãos que temos, porque é através, vamos dizer assim, desse amor que se desenvolve em família que a gente consegue elevar o nosso moral, né? É de tão vital a importância da família que ainda no mundo dos espíritos, antes do berço físico, o espírito tem a consciência da importância que terá a sua futura família sobre o seu progresso. Então isso, na erraticidade, ele tem a exata dimensão, ele tem a consciência de que aquela é a família ideal para ele poder elevar-se espiritualmente. É no além que, via de regra, ele costuma ser instruído
por seu anjo guardião e entidades benfeitoras que o orientam para o bom aproveitamento da reencarnação. Então, nós não fazemos na erraticidade as nossas escolhas ao nosso bel prazer. Evidente que é respeitado o nosso livre-arbítrio, mas como nós nem sempre sabemos fazer as melhores escolhas, então nós temos o concurso do nosso guia espiritual, do nosso benfeitor espiritual. Então ele está ali para ajudar a nos guiar nas melhores escolhas, de acordo com, vamos dizer assim, os problemas que a gente vai ter que transpor, né? As vicissitudes que vamos ter que passar para nos elevarmos espiritualmente. Então, ele sabe a melhor maneira, a melhor forma de nós podermos galgar esses degraus da elevação espiritual. No invisível, no invisível promete a Deus, através dos espíritos mentores, que vai fazer o melhor do seu tempo para libertar do sombrio pretérito que o atormenta. Então, a gente promete muita coisa quando na erraticidade. Prometemos que vamos fazer, que seremos de um jeito e que quando aqui estivermos, tudo vai ser diferente. Ao chegar à Terra, porém, vai se deixando conduzir pelo livre-arbítrio, sem reflexão, dando asa aos princípios materialistas do comportamento, mesmo às vezes ligado a movimentos religiosos, acomodando-se diante dos fatos, falseando em suas promessas ao Pai Criador quando na erraticidade. E o que acontece? Sabemos e vemos isso, né? Não, quando eu reencarnar, eu vou exercer minha mediunidade da melhor maneira possível. Mas aí quando chega aqui, né, os bens materiais, a matéria, ela começa a nos chamar, e aí quando você é chamado à casa espírita, quando você está ali, né, para entrar no roteiro da mediunidade, etc e tal, aí você começa a dizer assim, mas vem cá, é toda semana? É toda semana, caramba, rapaz, é sério? É sério. Olha, nesse dia que você tiver, você deve evitar uma alimentação pesada, não coma carne. Não pode comer carne, não, de jeito nenhum, não faz bem e tal. Não deve beber. Mas e aquele vinhozinho que eu tomo assim, não é bom que você faça isso. Rapaz, é mesmo? E aí você começa a querer negociar, mas e se eu... Então significa o seguinte, você já está falseando na promessa que você fez. E depois, muito depois, quando desencarnar, você vai dizer assim, caramba, eu tive a oportunidade. As pessoas me chamaram, as pessoas me avisaram, mas eu simplesmente achei que não podia abrir mão do meu vinho, não podia abrir mão da minha cervejinha, não podia abrir mão de uma série de outras coisas para as quais eu tinha me comprometido que eu não faria, não é? E não tem como se queixar. E aí, mais uma reencarnação, não vou dizer perdida, porque a gente não retrograda nunca, mas poderia ter avançado mais, né? Às vezes a gente anda um pouco mais devagar. Bem, por conta das desavenças familiares, eu botei aqui o asterisco, né? Qual família não possui desavença? Se não possui, não é família, né? Essa aqui é a verdade. Toda família tem um negocinho ali, de vez em quando acontece, mas faz parte, né? Faz parte da família. Estão presentes no cotidiano, alguns levianamente proclamam o fim da instituição familiar. A gente vê algumas pessoas aí proclamando, negócio de família acabou, não existe mais família, negativo. A gente não pode deixar essa ideia vicejar de forma nenhuma. A família é importante, a família é fundamental. Então, não é porque ela tem alguns problemas que a gente deve simplesmente execrar a questão da família, né? De forma nenhuma. É mistério não nos esquecermos que é no âmbito da família que encontramos tudo aquilo que necessitamos para evoluir. Então, para que eu possa evoluir, eu estou na família certa. É aquela família que eu vou evoluir junto com ela. E não percamos de vista que Deus não se equivoca nunca. Daí temos presente o que Jesus queria dizer na sinagoga. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A família que Jesus estava referenciando era uma família maior, a qual se vinculam todas as famílias menores, as quais
todos nos achamos ligados contra nas lides da reencarnação terrena. Então, nós aqui temos uma família espiritual no SEG. Nós fazemos parte dessa grande família. Essa é a nossa grande família. A gente não pode esquecer disso. Nós aqui formamos uma família também, né? Nos reunimos aqui todas as quartas-feiras. 80% das pessoas que estão aqui estão sempre aqui às quartas-feiras. Poderiam estar assistindo novela, poderiam estar fazendo uma série de outras coisas, mas estão sempre aqui. Então faz parte dessa nossa família, né? Não estamos aqui por à toa. Já nos reunimos em outros lugares, talvez para fazer coisas piores. Graças a Deus, hoje nos reunimos aqui para falarmos, né, em nome de Jesus, né? Ainda bem, né? A divindade estabeleceu para a vida na Terra o regime da interdependência, para que o egoísmo não alcance níveis mais alarmantes, quis o Criador que, embora individuais, inteiros, tivéssemos necessidade da relação uns com os outros. Ou seja, nós não podemos viver isolados. Não existe isso da gente querer viver sozinho lá numa ilha, de forma nenhuma. O homem nasceu para viver em sociedade. É em sociedade que a gente tem que progredir. Então eu tenho que conviver com o meu vizinho. Ah, mas meu vizinho ele bota fogo. Na hora que eu acabei de botar a roupa na corda, ele vai botar fogo aí. Suja minha roupa toda, fica com cheiro de fumaça e tal. Mas você tem que conviver com ele, né? Então nós temos que conviver com a nossa vizinhança. Isso aí faz parte da nossa vida. A gente tem que ter essa clareza e essa tranquilidade, né, para conviver com isso. Quando encarnados organicamente, necessitamos de alimento material. Isso é importante, olha só. Quando encarnados, necessitamos de alimento material. Para isso, nos valemos dos alimentos do reino vegetal, do reino mineral e do reino animal. Contudo, nós necessitamos de outras energias que nos chegam dos astros, da natureza em torno, principalmente de outras almas. Nós sentimos falta do contato dos outros, dos fluidos dos demais irmãos. É a ausência dos fluidos de outra pessoa em nós que nos impõe um sentimento chamado saudade, né? Então, quando a gente tem saudade, na realidade, a gente sente fisicamente isso. Por quê? Porque aquela energia que nós tínhamos da pessoa que estava ao nosso lado, que convivia conosco, quando ela retorna ao plano espiritual, aquela energia que ela fazia parte do nosso dia a dia, do nosso alimento espiritual, já não está mais presente conosco. Então isso é a saudade que a gente sente. Então é uma coisa que mexe com a gente, é uma coisa física de fato. Tem gente que acha que não. Saudade representa um processo de desnutrição psíquica que pode fazer adoecer psicológica e fisicamente, ou mesmo matar biologicamente. Morre-se de saudade como se morre de inanição no mundo. Tem gente que pensa, não, bobagem, saudade. Não é bobagem. A saudade é um sentimento que precisa ser respeitado. Por essa razão. É o alimento espiritual, é a energia espiritual que não está mais presente, que estava sempre conosco, junto de nós. Então, a gente adoece por conta da saudade, sim, né? Aquele familiar que voltou antes de você, aquela pessoa querida que voltou antes de você para a parte espiritual. Questões para a nossa reflexão. Como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais, masculinos ou femininos? Vamos pensar um pouquinho. Como é que é visto isso? O Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim é que o amor que se dedica a uma criança, tornando a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiças. A adoção corresponde a um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Então isso a gente tem que ter muito presente dentro de nós. Há pessoas que desaprovam, abominam. Mas
casal de homossexuais vai querer uma criança para adotar. Isso é um absurdo. Tem gente que fala muito isso. Muito, fala muito. Gente, não é isso que o pai quer. Se aquele casal está querendo doar amor, está querendo trazer, tirar uma criança da rua, querer ajudar, né? De um lar, às vezes, que foi desfeito, de um infortúnio que aconteceu à família, a criança ficou aí num lar adotivo, aí sem saber o que fazer, para onde ir, e por quê? Você vai simplesmente julgar esse casal, essas pessoas, né, pela condição sexual deles. O que é isso? Isso é falta de amor. Né? Isso é falta total de amor. Não é assim que a gente vai caminhar de forma nenhuma. Outra questão. Uma criança criada por homossexuais de quaisquer gêneros não poderá assimilar os mesmos hábitos e tendências e complicar-se na vida? Isso é o que muitas pessoas falam, né? Ah, mas filho de homossexual não vai dar certo, não, mas não vai prestar, não. Ainda refletindo, onde a criança correria mais riscos, se nas ruas da amargura, vivenciando de tudo o que a sombra do abandono costuma propiciar, ou se no aconchego de um lar, mesmo que postiço, liderado por irmãos ou irmãs situados na faixa da homossexualidade. Não devemos apelar para a fatalidade e supor que alguém agasalhado efetivamente por homossexuais tenha que copiar-lhe as posturas todas. Não pode ser assim. Então, o que a gente precisa pensar? O que a gente precisa agir? Precisa agir com fraternidade, precisa agir com amor, né? E saber que essas pessoas, ao fazerem o que estão fazendo, estão ajudando uma pessoa, estão formando aquela família. E Marco Antônio, mas será que eles também fazem parte dessa família que você falou? Sim. Fazem parte dessa grande família, sim. Porque nada acontece por acaso em nossas vidas. Quando uma criança chega até nós, seja por qual motivo tenha sido que ela tenha chegado, ela não chegou por acaso. Ela chegou porque nós, atravessando a condição que seja, a nossa condição, ela tinha que chegar até nós. E nós não podemos simplesmente nos furtar, virar as costas e dizer, não estou nessa, não é comigo, não é para mim. De jeito nenhum. Refletindo forte. Ao respeitarmos as inclinações de nossos filhos, estaremos sempre evitando um mal maior, retirando o complexo de culpa deles e desencorajando até muitos casos de suicídio, pela forma cruel e zombeteira que alguns membros da sociedade o discriminam. A gente percebe por aí, não estou falando, todos sabem do que eu estou falando, que por conta de pessoas serem ridicularizadas, serem zombadas, serem perseguidas, muitos nas famílias até cometem o suicídio, porque a família não conseguiu acolher aquela criatura. Simplesmente não teve a condição de dizer assim, não, é meu filho, é minha filha. Antes de qualquer coisa, é o que tem que ser pensado. É meu filho, é minha filha. Eu vou acolher ele da forma que ele achou que ele pode viver. Ah, não é do seu gosto. Meu amigo, não é do meu gosto, mas ele está comigo. Ele é meu filho, ele é minha filha. Então eu tenho que acolhê-lo. Não posso deixar ele na rua da amargura, né? Deixar que as outras pessoas zombem, que façam isso aqui. Tem que ser respeitado, tem que ser ajudado. Ainda refletindo, questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, respondem lá os espíritos. Desculpa. Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão 201 do Livro dos Espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, por que fazer essa discriminação? Porque a
luz do Espiritismo, não há sentido. Agora, aí é aquilo que a gente diz, né? As coisas estão colocadas aí. Se você quer seguir ou não quer seguir. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Não cabe aqui a nós, não, você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Mas está colocado aí para você. Não há diferença nenhuma entre ser homem ou ser mulher. Há que se respeitar a preferência de cada uma das pessoas. Esse, né, é o mote, é o respeito. O respeito acima de tudo. É fundamental. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando o errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos Espíritos: isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque haja de passar. Então, meus amigos, as provas do nosso dia a dia, elas vão digitar, em primeiro lugar, né, o sexo que nós vamos reencarnar. Em segundo lugar, a família na qual nós vamos reencarnar. Essa família tem a obrigação de nos ajudar nas provas que nós vamos passar. E são muitas as provas do nosso dia a dia. Estamos aqui reencarnados para quê? Para evoluir, para passar por várias provas. E como é que nós vamos conseguir passar? Através da família certa, da família que vai nos ajudar, através do sexo no qual nós reencarnamos, seja ele qual for, seja qual for a nossa preferência. É a nossa prova. Precisamos passar por ela, precisamos de ajuda. Olha só, a questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos? Resposta: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, olha só, missão, desenvolver os de seus filhos para a educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, quando você tem seu filho, quando você tem sua filha, é sua tarefa zelar, cuidar pelo seu filho. Tenha ele a preferência que ele tiver, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que ajudar, você tem que orientar. Essa é a sua função como pai, é sua missão como pai. Não pode fugir a ela. Ainda refletindo, há vários casos de aberrações em que menores são explorados sexualmente, mal direcionados, ser viciados mundo afora, muitas vezes por pais, mães ou outros parentes da consanguinidade. Matéria quase que permanente na mídia jornalística. Verdade ou mentira? Não precisa ninguém responder, é só pensar. Botei até o X ali para a gente refletir a respeito disso, refletindo forte, né? A gente tem muitos desses casos por aí. Essas pessoas serão, vamos dizer assim, duramente julgadas pelo mal que fizerem, né? Pelo mal que fazem. Ainda refletindo. É sempre fundamental o estudo do Evangelho no lar, na defesa da família. Isso aí a gente não pode abrir mão. Ele serve de atrativo para as energias superiores da vida ditadas por Jesus Cristo. Então, todos nós que militamos aqui na doutrina espírita sabemos que o culto do Evangelho no lar, ele é uma luz que se acende lá no nosso lar, na nossa casa. A nossa casa, ela tem segurança, ela tem proteção por conta de realizarmos o nosso culto do Evangelho no lar. Então é fundamental que a gente leve adiante esse tipo de atitude. Orar em família leva Jesus Cristo à intimidade do lar, ao analisar os seus ensinamentos e propostas para o bem viver. Gente, meia hora na semana que você tire para orar em família traz um benefício enorme para a família que realiza esse tipo de trabalho, né? O lar deve ser o porto seguro para todo viajor na evolução. Quase terminando.
tudo o que ocorre em nosso planeta leva às marcas das provações e das expiações, ou seja, não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para expiarmos aquilo que realizamos de errado em encarnações anteriores. Nós estamos aqui para realmente, ou são as provações ou são as expiações. Os casais que se elaboram com a finalidade da criação do lar experimentam o sabor das provas e das expiações, que se conjugam a fim de permitir aos partícipes dessa união o ensejo de se reeducar, de evoluir nos caminhos para o Pai Criador. Então estamos aqui juntos, homem e mulher, para nos ajudarmos a evoluir, a crescermos juntos. E vamos finalizar, com Emmanuel, no livro Família, trechos da mensagem Cá e Lá. Recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito, que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Assim que a gente precisa ter os olhos para a criança que acaba de nascer numa família. Ela está batendo a nossa porta, pedindo reajuste e socorro. Nós estamos ali para realizar essa tarefa, essa missão. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Então, essa é a nossa missão maior, Então, meus amigos, que a paz de Jesus esteja convosco. Boa noite, família. Eu agradeço pela sua participação, agradeço pela sua audiência e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos. Companheiro Marco Antônio, muito obrigado por essa sábio de reflexões. Queria aproveitar o gancho da sua fala sobre o culto evangélico no lar, para lembrar que quem ainda não faz culto evangélico no lar, que pode procurar os companheiros César e Dedé na nossa livraria, que eles estão à frente de um grupo que ensina a introduzir o culto evangélico no lar na sua residência. Então, eles vão na sua casa na primeira oportunidade, que você tiver agendado, e te ensinam como fazer o culto do Evangelho lá, para a partir de então você poder fazer sozinho e contar com esse recurso aí na manutenção das energias da sua casa. Bom, vamos lá, a gente tem alguns recadinhos. O primeiro deles é que a gente retomou a distribuição de água fluidificada no final da palestra. Então, além da água fluidificada, que cada um carrega a sua garrafinha para dentro da câmara de passe, para ser fluidificada junto com o passe, lá embaixo a gente vai disponibilizar os copinhos, tá bom? A gente queria aproveitar a oportunidade também para agradecer a audiência dos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook, agradecendo e desejando uma boa noite para eles. Lembrando daqueles companheiros que fizeram conversa fraterna nas últimas semanas e que estão aguardando o retorno do receituário, depois, à medida que forem saindo do passe, podem passar ali na sala de som, buscar pela companheira Cida, que ela vai entregar o retorno para vocês. Na semana que vem, nós teremos, na sexta-feira agora, no dia 9, a gente vai ter os companheiros Cida e Augusto, que vão falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. E no dia 14, que é quarta-feira da semana que vem, a gente vai ter a companheira Raquel falando sobre o Novo Tempo, uma leitura espírita. Os recadinhos eu acho que são só esses. Hoje a gente tem na dirigência do passe o companheiro Lenivaldo, e a equipe é composta pelos companheiros Adolfo, Kleber, Cristiane, Marco Antônio, Dani, Solange. Na observação nós temos Otto e Alessandro. Para o passe você vai ser convidado pela companheira, que vai passar à medida que a gente tiver desligado a luz. Quem tiver alguma necessidade especial e precisar se ausentar antes, levanta o braço que ela vai até você, vai te conduzir, te dando prioridade, caso você tenha necessidade de receber o passe primeiro. Tá bom? Então eu vou convidar a companheira Lúcia para fazer a nossa prece de encerramento da noite.
Mestre Jesus, chegamos ao final dessa primeira parte da nossa reunião, com o coração cheio de gratidão por termos tido a oportunidade de estar aqui nessa noite, receber os esclarecimentos, o conhecimento amorosamente compartilhado pelo companheiro Marco Antônio. Te agradecer por estarmos envolvidos aqui nesta ambiência, nessa energia de luz e de paz. Pedimos, Mestre, que abençoe agora essa segunda parte do nosso trabalho, que é a realização do passe, mais tarde, então, a água fluidificada e o convívio fraterno com os amigos que fizemos aqui nesta casa querida. Abençoa cada família aqui representada, lembrando da importância desta família na qual estamos inseridos, para o auxílio, para o tanto que nos ajuda na nossa caminhada, na nossa evolução, no nosso melhoramento. Mestre querido, te agradecemos mais uma vez por todas as bênçãos recebidas e te pedimos que nos envolva na tua paz, cada um de nós, dos dois lados da vida, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, até semana que vem. Fiquem com Deus.